Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra, escrita no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lemos então com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Que se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Capernaum, serás levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ao Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouviram o que ouvis e não o ouviram. Até aqui somente. Lucas, irmãos, descreve
o que Mateus também escreveu, mas aqui eram 70 os discípulos que o Senhor Jesus enviava. Então, os irmãos observem que ele estava enviando esses 70 de 2 em 2, para que eles fossem nos lugares que o Senhor Jesus deveria ir, mas não lhe era possível, porque eram muitos lugares e o tempo também passava. Então ele, para poder dar o atendimento, prosseguindo com o anúncio do Evangelho, ele mandou então esses discípulos de 2 em 2. Como era um lugar que o Senhor Jesus deveria ir, ele então envia esses 2. Naturalmente o Senhor confiou que eles estariam adequados para poderem levar o conhecimento da salvação pelo seu santo Evangelho. E ele falava: olha, a seara é muito grande, a terra é extensa, lugares tem muitos, há muito povo que precisa conhecer o Evangelho, mas são poucos que estão preparados para essa missão. Mas vocês roguem ao Senhor da seara, que é nosso Deus, e ele dizia ao Pai, que envie obreiros para a sua seara. Então, os irmãos, vejam que o comprometimento de Jesus era anunciar a salvação àqueles judeus que, ainda que tendo a lei, mas não era suficiente para eles serem redimidos do pecado onde estavam caminhando, salvos. Então agora precisavam do Evangelho de Cristo, que na pessoa de Jesus era aberto o caminho para a salvação. E ele recomendava então os cuidados que tinham que ter, de não haver preocupação de levar coisas, alforje, alparcas, e também ir especificamente no destino que o Senhor os enviava. E nessas recomendações, eles foram cumprir o mandado do Senhor. E depois houve o tempo que eles voltaram da missão, e trazendo consigo também a alegria de poder ter cumprido o mandado do Senhor, e visto também o efeito daquilo que o Senhor havia dito. Por quê? Porque o Senhor os revestiu de poder para poderem anunciar o Evangelho e operar maravilhas também. Também dizia no outro Evangelho que eles deviam de curar os cegos, dar vista aos cegos, os coxos, os leprosos, purificando-os, e também desse vida aos mortos, ou seja, apresentar e ressuscitar o morto quando encontrasse. E naturalmente, quando voltaram, contaram ao Senhor Jesus e ficaram felizes de ouvir o Senhor Jesus dar atenção a eles, contando aquilo que aconteceu. Mas ele inicia também eles dizendo como é que foi o início do trabalho deles. Eles estavam alegres sobremaneira. Eles disseram: Senhor, nós estamos alegres porque até os demônios estavam sujeitos a nós. Onde nós chegávamos, eles se sujeitavam. Nenhum demônio se alvoroçou contra nós, ao contrário, eles foram expulsos e as pessoas ficaram livres. E o Senhor então comentou com ele uma coisa interessante, irmãos. Quando eles voltaram, diz aqui: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Nós estamos admirados com isso. Nunca vimos isso. Nunca tivemos poder para sujeitar ou expulsar um demônio de alguém. No entanto, agora, porque fomos enviados por ti, tivemos esta condição de ver. Eles se sujeitaram a nós. Aí Jesus então responde para ele: olha,
eu via Satanás como um raio cair do céu. Existem interpretações de alguns que dizem isso quando o Senhor se refere desta maneira, que Jesus queria dizer que viu quando Satanás foi expulso dos céus e caiu na terra. Mas não era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que via, ou seja, enquanto vocês expulsavam, eu estava vendo Satanás cair como um raio dos céus. Isso nos faz entender, irmãos, que o Senhor acompanha a nossa vida e Ele observa quando nós vencemos o nosso adversário, que era o adversário do Senhor Jesus. Onde o Senhor Jesus chegava, estes espíritos de demônios se levantavam. Alguns eram tomados por eles e caíam no chão e faziam muita coisa. Outros não caíam, mas se manifestavam querendo fazer o Senhor Jesus se confundir, errar, mas todos, de uma forma ou de outra, eram espíritos de demônio que apresentavam para desfazer a obra do Evangelho, tanto a que Jesus falava e agora com os discípulos também. Mas o mesmo poder que estava em Jesus, agora nos enviados também estava, e fazia com que os espíritos, ainda que se levantassem, eles deveriam de cair porque estavam em algum lugar alto, cair do lugar onde estavam. Isto, irmãos, nos leva a considerar que todos nós também somos enviados de Deus, quer seja enviado para alguma missão, para alguma obra, ou enviados para servir a Deus para a salvação, porque estamos caminhando mandados pelo Senhor. Desde a hora que levantamos até a hora que nós vamos dormir, nós estamos à disposição do Senhor, ou melhor, devemos estar à disposição do Senhor. Se estamos à disposição dEle, então estamos enviados. Mas também, como no caso dos discípulos, apresentavam-se coisas perversas, demoníacas, sob influência do demônio, e eles expulsavam e o adversário caía. Este poder, irmãos, precisamos crer que também está em nós. Não é que nós vamos, que também pode ser, mas não é isso agora, nessa referência, nesse momento, que onde se vai, vamos expulsar o demônio que está lá. Se Deus manda, Ele recomenda. Mas não é só isso não, irmãos, porque espíritos das trevas, que são demônios, eles se assentam também, não é só em casa ou em pessoas que estão longe de Deus. Eles também querem assentar-se e dominar na nossa vida, muitas vezes em sentimentos, muitas vezes em defeitos, muitas vezes é num vício, numa maldade que a pessoa não consegue se libertar e aquilo está vencendo. Ele sabe que aquilo é uma coisa contrária à palavra de Deus, que não agrada ao Senhor, mas não consegue se livrar. Por quê? Porque há um mal aí que está assentado acima do teu domínio, acima da tua força. Você dá ordem, mas ele não obedece. Então é preciso você saber que o Senhor te dá poder sim, para você também derrubá-lo do lugar onde está. Porque não é só ir na casa de alguém onde o inimigo está fazendo arruaça ali, e chegar lá e expulsar. Não é só isto. Precisamos olhar para que ele não faça isso em nós. Porque às vezes, irmãos, tem coisas que pegam, por exemplo, uma vaidade qualquer, um ciúme, uma inveja que a pessoa tem. Que tem pessoa que carrega consigo a inveja, não pode ver uma amiga, um amigo bem, que ele já sente, fica triste, porque aquele está superando a si. Então aquilo lhe incomoda, lhe faz sofrer. Por quê? Porque é uma inveja. Se é também ciúme, porque ciúme é um pecado, irmãos, é um mal que destrói a vida da pessoa. Se é um ciúme, digamos, da mulher ou do marido, destrói e corrói a pessoa neste sentimento mau. E a pessoa não se liberta. Quem é que pode se libertar do ciúme do marido
ou da mulher, ou de um filho, ou de alguma coisa qualquer. Nós não temos poder simplesmente, mas o Senhor avisa que este poder se manifesta em nós, porque nós somos também enviados de Deus nesta terra, irmãos. Então entendamos o seguinte, que quem for enviado de Deus numa missão, seja numa cidade, numa casa, ou enfim, para a vida de alguém, e o Senhor te enviar, ore e vá sempre em comunhão com Deus, porque Ele te dá poder para operar o que for necessário para a salvação daquela alma, daquela família, daquela cidade, daquele lugar. Por quê? Porque você vai na condição de enviado do Senhor Jesus. E eles se alegraram, então, ficaram numa felicidade. E o Senhor falou: vocês estão contentes só por isso? Vocês devem se alegrar, porque o nome de vocês está escrito lá nos céus. Vocês, quando nasceram, os vossos pais vos registraram num cartório de registro civil. Mas quando você nasceu para o Senhor, o teu nome não está aqui agora só. O teu nome, cujo nome você não sabe, ele está registrado no livro dos céus. Lá está marcado o teu nome como agora um cidadão dos céus. Enquanto você não cria no Senhor, não conhecia a graça, era um cidadão, que pode ser brasileiro ou enfim de qualquer nação, mas agora você é um cidadão dos céus. Por quê? Porque tens um registro nos céus. Então alegre-se por isto. Isto é motivo de alegria, se é que havemos crido que nossos nomes estão escritos nos céus, irmãos. E o Senhor Jesus ficou contente quando os discípulos chegaram contando não vantagens, mas contando obras operadas em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, hoje o Senhor manda esta palavra e nos recomenda que nós todos temos, quando o Senhor nos envia, poder para operar tanta coisa a bem de outros, a bem de terceiros, a bem de um parente, seja lá quem for, um amigo, e o Senhor te manda, falando o Senhor opera, porque o falar está em nós e o operar está no Senhor. Mas a recomendação muito importante de hoje, irmãos, é de que este poder não está só para operar em terceiros, em outras pessoas, mas para operar em nós mesmos. Então, diante desta palavra, consideremos o seguinte: quanto defeito a pessoa traz consigo, ele não tem poder para se libertar. A pessoa sabe que tem aquilo. E às vezes alguém fala: você tem um problema, você costuma falar palavrão, por exemplo, dizer palavras torpes. Mas eu só lembro depois que eu falei. Mas você não pode falar. Mas como é que eu vou fazer se eu não sei? Eu não percebo. Quando eu noto, eu já disse. Então o que precisa? Precisa que o Senhor te dê poder para derrubar este sentimento mal que está acima do teu domínio. E esta palavra te dá esse poder nesta manhã. Cobiça, por exemplo. A cobiça, irmãos, e os olhos maus, Jesus disse: se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, quer dizer, cheio de trevas. Então não há luz na pessoa. Existem trevas. Por quê? Porque tem o olho mau. E tem pessoas que têm o mal nos seus olhos. E não só para a cobiça, quanto a parte corporal e sexual, que muitas vezes, e na maioria das vezes é isto. Mas não é só isso também. Cobiçar um bem de terceiro. Cobiçar alguma coisa que não lhe pertence. E esta cobiça lhe traz uma paixão, um sentimento, que por este sentimento acaba desejando até o mal daquela pessoa. E você não consegue se livrar disso. Por quê? Esta aqui é a minha natureza. Mas saiba que o poder de Deus pela palavra é maior do que a nossa natureza. Se você quiser que o Senhor te liberte nesta manhã, pode muito bem o Senhor pela palavra te libertar deste mal. Mal olhar, irmão, são coisas que o homem carrega consigo, que é resultado do pecado original.
Deus não libertou dele, mas se não se cuida, ele volta de novo. E a pessoa passa a assumir o que perdeu no passado. E o Senhor manda sempre a palavra para nos limpar daquilo que já fomos limpos outrora. O Senhor já nos limpou, agora volta outra vez, e você não consegue se limpar. Receba nesta manhã pela tua comunhão o poder de Deus pela palavra e te liberta de todos os males que você não consegue se livrar. Bendito seja Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é perfeita, é como uma espada de 2 fios, que ela penetra profundamente na vida da pessoa. Está escrito em Hebreus que ela penetra, irmãos, dentro de nós, vai até as juntas e medulas, vai até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Quem é que tem este poder? A palavra de Deus tem, é o que está fazendo hoje. Está entrando fundo em lugar que a pessoa tem o mal e não sabe. Um exemplo disto, a pessoa parece que está com saúde. Ele diz, eu vou fazer um check-up, porque é bom, né? Quero saber como é que eu estou. Mas eu estou bem, não tenho nada. Como bem, durmo bem, ando bem, não sinto nada. Aí vai, e o médico então pede todos os exames que ele achar necessário, e a pessoa é submetida a um teste, a um exame, e depois de alguns dias volta lá e vai ver o resultado. Não é só do sangue, mas vê o sangue, vê todo o sistema nervoso, vê todo internamente, vê o coração, vê o sistema venal, vê tudo que tem. E a pessoa está contente, pensando que o médico vai dizer, parabéns, você está perfeitamente saudável. Mas muitas vezes ele pega lá o resultado, fica olhando para o resultado e olhando para a pessoa. Você está com um probleminha aqui. Problema? Se você não cuidar, o teu coração para daqui a pouco. Mas eu estou bem. Você pensa que está bem, mas eu estou vendo você por dentro. Você se vê por fora, e aqui eu estou te vendo por dentro. A irmandade crê que a palavra está vendo nós por dentro agora? Glória ao nome do Senhor. Por isso que ela é mais penetrante do que espada alguma. Entra, vai até a divisão da alma e do espírito. Quem é que sabe onde é que fica isso, irmãos? Quem é que sabe até onde que é espírito e depois dali para frente é alma? Existe algum cientista que define até aqui, olha, a espada chegando até aqui neste ponto é a divisão, daqui para lá é espírito, até aqui é alma, é a vida. Quem é que sabe? Pois a palavra está entrando agora e está vendo o que está no teu espírito e também na tua alma, na tua vida. Porque tem coisa da vida que só ao vivo a pessoa sabe, ninguém sabe, porque ninguém vê por dentro, mas ela sabe. Não, eu tenho esse problema aqui. Agora a palavra está entrando exatamente onde estão os teus defeitos. E a vinda nossa aqui não é para outra coisa não, irmãos, senão para chegar e dizer, Senhor, eis-me aqui, mostra-me onde está o meu defeito, mostra-me onde está o meu problema, mostra-me se há algum espírito que eu não consigo dominar e que ele me domina nos meus olhos, nos meus pensamentos, na minha maneira de falar, de ser, de agir. Eu não consigo, não tenho força para isso. Receba agora em nome do Senhor Jesus o poder da palavra e a força do Espírito de Deus que te toma. Quem sabe agora o Senhor Jesus? Nós temos fé para isto. Como ele disse, eu via Satanás cair como um raio. Será que Jesus não está vendo agora o inimigo cair como um raio da vida de muita gente aqui ouvindo esta palavra? Ou ele quer permanecer sentado ainda sobre você, te dominando pelo orgulho, pela personalidade forte,
pela tua estupidez de tratar os teus amigos. A esposa trata o marido trata a esposa sem respeito, sem honra, sem amor, e não consegue mudar. Eu quero mudar e tratar melhor minha mulher. Eu não consigo, porque quando eu vejo já ofendi. Pois se você clamar agora, o Senhor te liberta nesta manhã. Eu quero ter uma vida saudável na minha casa, mas eu vivo mal, é uma contenda, não entendo a minha esposa e ela não me entende, faço de tudo, mas não dá certo. Acordo de manhã, já fico irritado com as coisas da minha vida. É porque tem coisa sentada mais alta do que você, e você não enxerga. A palavra está enxergando agora. Seja derrubada toda a força do mal, seja na tua mente, na tua consciência, na tua casa, no teu trabalho, nos teus negócios. Cai agora em nome do Senhor Jesus. Bendita a palavra, irmãos. Vamos crer que quem está ouvindo está aqui agora, saia mais leve aqui. Você se lembra quando foi batizado, que saiu das águas? Diz então, saí leve. Mas leve por quê? Não sei, saiu um peso de mim, saí leve. Parecia uma pena que ia voar. Sai leve daqui hoje. Todo o peso que o inimigo joga na tua vida, cai agora em nome do Senhor Jesus. Igreja, seja liberta nesta manhã. Santo é o Senhor, até aqui dentro mesmo. Você assentado aí, lá em cima, escutando isso, mas a mente não para e pensa nisso. Lembra daquela ofensa, lembra daquele mal. Não consigo me livrar disto. Eu odeio aquele irmão, eu odeio aquela irmã. Isto não me sai da mente. Sai sim, porque o Senhor te liberta nesta manhã. Ai, irmão, se nós pudéssemos perceber que obra maravilhosa está acontecendo agora por este mundo, onde estiverem ouvindo esta palavra, sejam alcançados agora com o poder que está aqui no braço. Chega aí por onde estiver, receba o poder de Deus. Deus seja louvado.